Bom dia a todos. Vou falar sobre a história do motor monopolar, que foi o primeiro motor já feito na história do mundo, que foi graças ao cientista Michael Faraday, que em 1821 fez uma experiência que ele lia em livros aos 3 anos de idade, que ele lia em livros, e decidiu ali experimentar as teorias que tinham nesse livro, que foi graças às teorias desse livro e à experiência que foi baseada pelo o cientista Ørsted, que ele conseguiu criar o primeiro motor elétrico, que ele precisou usar apenas um fio, uma pilha e um ímã, detalhe que aos 13 anos, Michael Faraday, ele foi trabalhar como ajudante de encarnador de livros, que foi quando ele lia os livros em seus tempos vagos. Ele lia o livro, ele pegava o livro de física, de química, ficava vendo as teorias, que foi quando ele decidiu realmente testar a teoria do primeiro motor já feito, que foi o motor monopolar, que foi quando ele conseguiu fazer essa conversão da eletricidade em um movimento contínuo, usando apenas esses 3 itens, que foi a pilha, o fio e o ímã. Então, é isso, galera. Claro, que com a evolução da tecnologia, hoje temos moto, carro, geladeira, Então, é isso, galera. Vou falar para vocês o conceito do motor homopolar. Bem, o motor homopolar é um tipo de motor elétrico simples que opera com base no princípio da força de Lorentz. Ele usa uma corrente elétrica contínua que passa por um campo magnético estático, criando um movimento circular. No conceito básico, o motor homopolar consiste em uma bateria, um ímã e um condutor, que geralmente é um fio. Quando a corrente elétrica flui pelo fio em contato com o campo magnético do ímã, uma força perpendicular é gerada, o que faz com que o condutor se mova em torno do ímã. Essa força é o resultado da interação entre o campo magnético e a corrente no condutor, gerando um movimento rotacional. Esse motor é chamado de homopolar porque a direção do campo magnético e da corrente elétrica não muda. Ele é uma das formas mais simples de motor elétrico e demonstra bem os conceitos fundamentais de eletromagnetismo, apesar de não ser prático para aplicações de grande escala, devido à sua eficiência limitada e baixa potência. Olá pessoal, eu faço sobre a história do eletroímã, um dispositivo que revolucionou a ciência, a indústria moderna, através de motores e trens magnéticos. Tudo começa em 1820, quando o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que a corrente elétrica que passava pelo fio gerava magnetismo, algo que ninguém sabia antes. Ele notou que ao passar corrente por um fio, a agulha de uma bússola próxima se movia, mostrando a relação entre o magnetismo e a corrente elétrica. Pouco tempo depois, em 1824, o inglês William Sturgeon levou a descoberta de Ørsted adiante. Ele fez um experimento onde ele pegava um fio, enrolava através de uma barra de ferro e eletrizava esse fio através de uma corrente elétrica. Com isso, ele transformou essa barra de ferro em um ímã temporário, fazendo com que os itens de ferro os objetos de ferro no total fossem levantados através dessa barra de ferro que ele eletrizou e magnetizou, Esse foi o primeiro eletroímã que a gente conheceu e era um feito inédito para a época. A partir daí, os eletroímãs evoluíram para outras coisas inéditas, como motores, geradores e até trens de levitação magnética. Eles se tornaram essencial para a nossa vida moderna, porque fizeram a gente entender e manipular a eletricidade e o magnetismo. Por isso que os eletroímãs são muito importantes. Eles começaram de uma simples experimentação, de um simples experimento, e se tornaram algo essencial na vida moderna. E essa é a minha apresentação. Obrigado. Bom dia, professor. Eu sou Jonas Pinheiro, aluno de RP3. Eu vou falar sobre o nosso processo de montagem dos 2 experimentos, que foram o eletroímã e também o motor homopolar.
A gente tentou fazer os dois projetos porque a gente, né, tem um histórico bem interessante de tentar fazer essas coisas e geralmente não dá muito certo. Então a gente optou por fazer duas opções, caso uma não desse certo, a gente teria outra opção. E foi o que realmente aconteceu, uma não deu certo, mas a gente tinha outra e a gente conseguiu fazer um dos projetos. A princípio a gente tentou fazer o motor homopolar porque parecia um pouco mais interessante na nossa visão. Era uma coisinha que girava, né, ao redor de uma pilha e embaixo da pilha tinha alguns ímãs. E essa foi a questão. A gente conseguiu todos os materiais, só que nem todos os materiais estavam de acordo com o que o processo pedia, entende? A gente conseguiu ímãs, a gente conseguiu os fios de cobre, só que os ímãs que a gente conseguiu não tinham potência suficiente para fazer a bailarina, né, que a gente chamava assim, que era aquela estrutura de cobre girar. Fora que o cobre que a gente utilizou também não era um cobre esmaltado, era um cobre bem comum que a gente encontra dentro de fios. E por esse motivo não deu totalmente certo, mas principalmente por causa da baixa potência do ímã. Sobre o motor, isso sobre o motor homopolar. Agora se tratando do eletroímã, a gente tentou utilizar várias pilhas e só uma deu certo. Na verdade, não que elas não funcionem, mas é a forma de utilizar, entende? Fora que a gente utilizou algumas pilhas com potências muito altas, como a de 9 volts, e ela acabou superaquecendo o cobre, também superaquecendo a própria pilha e também superaquecendo o corpo de ferro, né, que seria um parafuso ou então um prego. Aí, por esse motivo a gente quase desistiu, com medo de queimar alguma coisa, explodir uma pilha, mas a gente tentou fazer com outras pilhas também. A gente conseguiu 3 tipos de pilhas de 1,5 volts, que seriam aquela AA, a AAA e a A, eu acho. Essa é mais grossinha aqui. Tá escrito D, talvez seja esse tipo dela. E foi essa que deu certo. Não junta porque é energia demais, né? Mas uma só foi o suficiente. A gente conseguiu fazer o experimento de acordo com o que era esperado, né? Juntar os fios de cobre a um parafuso e as extremidades do parafuso iam ser ligadas às extremidades positiva e negativa da pilha. E assim a gente conseguiu gerar o eletroímã. Então, o eletroímã, ele é uma tecnologia muito interessante, porque a gente pode ver essa utilização da tecnologia do eletroímã em guindastes, por exemplo, já que você pode ligar ou desligar o magnetismo dele. É um magnetismo que a gente pode chamar de intermitente ou perene. Efêmero. Efêmero é bom. Porque não dura muito tempo, entende? E você pode controlar quando você quer ligar ou ligar o magnetismo desse eletroímã. Se a gente for ver esse tipo de ímã aqui, que é o ímã de artesanato, que você pode colar na porta de uma geladeira, tipo, colocar uma coisinha bonitinha para decorar a sua geladeira, você não tem como desligar o magnetismo dele. Você pode apenas gastá-lo, mas não desligar. Agora, quando a gente fala do eletroímã, você tem como desligar. Você pode até colocar um interruptor e fazer com que ele ligue ou desligue. E às vezes até mudar a potência, entende? E dependendo da força da corrente elétrica. O motor homopolar, ele é o mais utilizado para conceitos didáticos. Ele é uma ótima representação de como funciona o eletromagnetismo. Ele chama atenção, ele é bonitinho, entende? Quando ele gira assim, quando dá certo, né? É bem interessante. E é essa questão que a gente... E foi por esse motivo que a gente tentou realizar esse projeto, né, do motor homopolar. Chegou à conclusão de que a gente deve sim levar ao pé da letra todos os materiais que foram citados dentro daquelas receitas onde a gente vê como fazer o projeto. Porque se a gente for querer adaptar o projeto e querer utilizar outros materiais, pode dar certo, mas a questão é que é muito inseguro, entende? E muitas das vezes também não vai dar certo, por questões de potência, baixa potência, por questões de potência alta demais. Isso é um risco para a nossa saúde. De 200. Espero que dê certo, porque senão eu desisto. Ai, velho. Caraca, velho, física existe? Como assim? Ó, nosso projeto, nosso eletroímã, dando certo. Que milagre.